Que a graça, a misericórdia e o amor de Deus permaneça com hoje e para toda a eternidade. Amém. Amém. Queridos, a nossa plateia ali atrás também está muito cheia ali, viu? Louvado seja Deus, que Deus envie mais crianças, mais visitantes. Estamos passando um momento também de muita alegria na nossa igreja. Mas, irmãos, as notícias que chegam do mundo é extremamente desafiadora. Por isso, abra sua Bíblia. Em Tiago capítulo 5, verso 13. Esse ano tem eleição. É extremamente desafiador, amados irmãos, o que vamos enfrentar nesse ano, bem como o que estamos enfrentando na própria sociedade. O mundo está em caos. O Marcinho já diz que o diesel em Goiás já chegou a R$10. E alguém fala, não, mas meu carro é álcool. Mas como é que o caminhão vai chegar no posto de gasolina trazendo álcool? É com diesel. Ou seja, as notícias não são as melhores. E o mundo está sofrendo. Por isso, eu peço para você me acompanhar na leitura. Tiago capítulo 5, verso 13 a 20. E vamos fazer, observe essa leitura com reverência. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 3 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, apesar da nossa limitação, apesar das nossas falhas, e reconhecemos isso, confessamos os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, a nossa mente para compreender o que o Senhor quer de nós. Pai, abre os nossos corações para que a boa semente entre e possa germinar. Reorienta as nossas paixões. Pai, conduz o nosso corpo para responder em obediência. Por isso, no nome de Jesus, guarda o nosso coração de toda ansiedade. Nos faz, ó Deus, inteiros nesse momento, para que possamos ouvir a Tua doce voz. Não nos permita, ó Deus, sair da Tua presença sem ouvir a Tua voz, que no primeiro momento nos constrange, nos entristece, porque somos pecadores, mas somos revigorados, encorajados, porque os nossos pecados foram perdoados. Graças te damos, ó Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui o Tiago está encerrando a sua carta, uma das mais antigas. E no final da carta é como se ele tivesse apresentado todo o conteúdo e agora faz um grande resumo,
para uma igreja que está sofrendo na Ásia Menor. Não é uma carta endereçada para um local específico, mas para toda a comunidade cristã que sofre. Não é diferente dos nossos dias. O mundo aí fora, há um caos na economia. Diante da própria aposentadoria, a cada ano se compra menos remédios. Quando falamos dentro da perspectiva familiar, mais de 62% da população vive em uma família que não há o pai presente. Se olharmos para dentro da igreja, o abatimento, a tristeza também entrou em nossos lares. Para que você tenha noção disso, isso não é só para o jovem ou para o idoso enfermo, mas anos passados, um presbítero, no seu aniversário, com toda a família reunida, 3 filhos, sobe no alto da sua própria residência e se joga da caixa d'água e comete suicídio. Amados irmãos, a quantidade de suicídios dentro do Brasil ultrapassou até índices de guerra no mundo. Você sabe o que é isso? Há muitos entre nós sofrendo. E a caminhada nunca foi para ser solitária. Você pode estar nos visitando hoje e não estar participando de uma comunidade de fé. Eu quero dizer para você, cuidado, porque o mundo aí fora é extremamente desafiador. Quando falamos de ambientes na área da tecnologia ou na própria aviação, em Congonhas, um comandante é preso por causa de pedofilia. Nenhum segmento da sociedade está imune à violência e ao sofrimento, inclusive a igreja. E o que devemos fazer? Como nos comportar diante do sofrimento? Como é que a criança se comporta diante do sofrimento? É o choro. É o choro. É o choro. E a gente vai crescendo e amadurecendo e a gente começa a engolir o choro. E depois nos tornamos mais fortes e aguentamos cada vez mais a dor. E o que é que combate o sofrimento na caminhada é o nosso nível de maturidade. E percebemos, amados irmãos, que viver até os 70, 80, é viver em meio ao sofrimento de uma mulher que já partiu, de um marido que não existe mais. Em casa, minha esposa diz, não, quem vai primeiro sou eu. Ela dizendo, eu não vou suportar a sua ida. Eu disse, não, que é isso? E aí a gente fica escolhendo quem é que parte primeiro. Parece ironia, amados irmãos, mas hoje, aqui em Santo André, se você sair com seu carro após o culto, o que há de sobrados, onde há apenas um homem ou uma mulher sozinhos, que esquentaram seu café e estão olhando para as suas cadeiras, que antes estavam cheios dos filhos e marido. Eles já não existem mais. Alguns estão até assistindo esse vídeo. E a Giovana aqui orou também por você, para que Deus cuide não só para os que estão aqui, mas para aqueles que estão em casa. Então, reverendo, então, pastor, o que fazer diante do sofrimento? A carta que está diante de nós nos chama a viver uma vida em maturidade. E viver diante da maturidade, temos alguns passos e não podemos negligenciá-los. Aqui no próprio contexto do capítulo, o próprio Tiago está até denunciando que no capítulo 5, ele está dizendo, olha, há entre nós ricos opressores. E isso não é um discurso marxista. Isso dentro da igreja. Homens que querem fazer de pastores funcionários, por causa dos recursos financeiros. Há entre nós homens que não têm paciência, e ele revela isso do verso 7 ao 11. E nos exorta a ter uma integridade no falar,
Porque dentro de nós há também a própria falsidade. Queridos, você percebe que é extremamente desafiador viver? Imagina se não houvesse o corpo de Cristo que ele nutre, dirige. Por isso, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor, e essa resposta não é teórica. Antes de tudo, ela é comunitária. Cristo não morreu por mim, morreu por nós. Dentro da liturgia anglicana, na hora de perdoar os pecados, o próprio pastor diz: os nossos pecados foram perdoados. E a igreja responde: sim, Senhor, recebemos a graça do teu perdão. Para mostrar, amados irmãos, que ninguém vai ficar para trás. Todos nós, como corpo de Cristo, somos perdoados. Mas esse amor é vivido de forma prática e espiritual. Não é apenas um discurso filosófico. Cristo está no meio de nós. É bem interessante que, ao conversar com alguns colegas que vieram e amigos da Congregação Cristã do Brasil, eles dizem: eu entrei na igreja presbiteriana, eu vi a ordem do culto, a liturgia, e vi que lá também é belo. Mas, pastor, parece que eu entrei numa Cacau Show e fiquei impressionado com a decoração. Mas muitos dos presbiterianos ainda não pegaram uma trufa e comeram chocolate, e experimentaram o viver e o prazer que temos em Cristo Jesus. Queridos, nós não estamos aqui para mais uma caminhada de discurso, mas de viver para a glória de Deus. Por isso, o próprio verso 13 nos revela que, como se fosse um balé da própria liturgia, onde entramos na presença de Deus em oração e somos conduzidos em adoração. O verso 13 nos diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, uma igreja madura transforma toda a experiência em oração, em adoração. Por isso, esse chamado aqui não é uma possibilidade. O próprio Tiago, ele está indo no campo maior da igreja, entre a dor, entre a alegria, somos do Senhor. É interessante que no culto de oração, na reunião de oração da quarta-feira, algumas irmãs começam a dizer: pastor, ore por mim que está doendo. E a outra: pastor, ore por mim que eu estou com dor de cabeça. E cada um vai dizendo suas dores. Aí está a querida Eunice, que quase não pede oração. Aí eu falei: Eunice, e você? Ela disse: pastor, eu acordo sentindo dor e durmo sentindo dor. Mas louvado seja o Senhor. Ou seja, amados irmãos, devemos entender que em meio à dor não há a primeira busca a um médico, a um terapeuta, mas a busca é ao Senhor em oração. Por isso, o Salmo 50, verso 15, invocai-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Não há para onde correr, visitante. Não há para onde correr, peregrino, a não ser para os braços do Senhor. Por isso o próprio Pai nos exorta em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Você percebe o que é isso? Não há como caminhar se não for por um espírito de oração. E a pergunta que eu digo é: quanto você tem
gastado nesta prática. A cristandade hoje comemora o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, a grande preparação para o início da Páscoa. Há uma euforia na comunidade cristã hoje. Mas o que está para acontecer há algumas semanas à frente é dor e sofrimento. E o nosso Cristo é o exemplo de homem que sabe o que é padecer. Cristo é homem perfeitamente dependente do Pai. Aqui não há um exemplo entre o pastor Jonas, o reverendo Otoniel, o seminarista Arnaud, o presbítero Anselmo, ou quem quer que seja. O grande exemplo de homem de fé e de oração é o próprio Cristo. E mesmo sendo Deus, nas suas escolhas, aqui levou ao Senhor em atitude de oração. Ele ora na preparação no Getsêmani, ao ponto de chorar, ao ponto do seu suor se transformar em sangue. Uma ruptura total, mostrando o próprio sofrimento de forma extrema, revelada pela própria biologia. Aquele que, quando os seus discípulos voltaram alegres, porque estavam expulsando demônios, e porque os espíritos imundos estavam se submetendo, também se alegrou. Como vemos em Lucas, capítulo 10, verso 21. Naquela hora, exultou o Senhor no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Temos o exemplo do próprio Cristo que, em meio à dor, orava, e em meio às comemorações, buscava também o Pai. Por isso, celebre. São 15 anos de casamento. Por isso, celebre. São 10, 20. Louvado seja o Senhor. O próprio Cristo não vive na terra de forma desconectada, ao ponto de que, quando ele passa pela terra, alguém não chega até ele e diz: Senhor, nos ensina como alimentar aquele que está faminto. Senhor, nos ensina a fazer um bom sermão. Senhor, nos ensina a oratória. Senhor, nos ensina a lei. Senhores, aqueles que conviviam com Cristo pedem: Senhor, nos ensina a orar. E eu vou dizer, muitos que estão chegando dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil dizem: pastor, como é que vocês têm uma teologia tão bíblica e poucas visitas de oração? Amados irmãos, quando olhamos para esse texto, no verso 13, a vida inteira deve ser reinterpretada diante de Deus. Nem sofrimento, nem alegria está fora dos olhares do Senhor. O mundo pode passar rapidamente como as asas da aurora. E o Salmo 139, quando nos diz isso, se você ainda não foi no mar, sabe o que é que significa para o judeu? É alguém que fica olhando o sol nascer no mar. E quando o sol vai despontar, um raio de luz vai para um lado e vai para o outro, e depois desponta o cilindro do sol. E parece como se ele estivesse voando, saindo do mar, como se fosse uma águia. Tudo muda rapidamente. Parece tudo tão escuro, mas basta uma fagulha e já é dia. A vida que estamos em meio ao sofrimento muda tão rápido. Muitos que estão vindo de outras comunidades religiosas perderam o convívio
com o marido, com a esposa, simplesmente por dizer sola as Escrituras. Muitos estão sendo recebidos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e são vistos pelos seus antigos parentes que estão nessas comunidades com nojo, como se estivesse imundo. E a vida, amados irmãos, dessas famílias muda de uma hora para outra de uma forma tão rápida e num dia só eles perdem tudo. E a vida passa tão rápido, mas de um dia para o outro eles ganham tudo. Cristo. E se você não é capaz de deixar pai e mãe e irmãos por amor ao meu nome, você não é digno de mim. Mas todo aquele que deixou pai e mãe e irmãos pelo meu nome, eu ainda nesta vida darei pai, mãe e irmãos. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Não é só a família Maranata, é a família de Deus. Queridos, em meio às emergências, o nosso fundamento é Cristo. Isso leva a Deus as nossas emoções, abandona a nossa autossuficiência, bem como cultivamos uma dependência constante. Senhor, vem sobre mim. Por isso, eu quero desafiá-lo. Desenvolva um ritmo, uma prática de oração. Porque mesmo que a vida mude tão rápido como a asa da aurora, ou ela não mude tão rápido assim, como o fundo do mar, onde parece até que os peixes andam devagar, nadam devagar. E você está aqui orando há tanto tempo e não está vendo as coisas acontecerem no seu tempo. O salmista diz: até ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Você que está nos acompanhando, você que está aí em cima, eu não sei o quanto tem mudado a sua vida ou o quanto ela parece para você parada. Mas uma coisa é certa: não tem lugar que o Senhor não possa ir para nos resgatar. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, uma igreja apenas madura pode transformar toda a experiência em uma atitude de oração, em atitude de adoração. E como uma grande liturgia que começa com adoração e oração, oração e adoração, chegamos aqui a esse momento da edificação. Por isso, o próximo ponto do sermão, verso 4, uma igreja madura vive um cuidado pastoral real, com oração e não com isolamento. Está alguém entre vós doente? Verso 14. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Amados irmãos, o chamado aqui, o doente, ele não se esconde. Muito pelo contrário, ele chama. Por isso, antes de falar sobre a ausência de visita, antes de falar sobre ausência de governo, antes de falar porque você não viu que fulano parece que governa bem, que ensina bem, em nome de Jesus, nos chame. Porque a caminhada nunca foi solitária. Ela é comunitária. Amados irmãos, estamos aqui reconhecendo, e aqui o próprio Tiago está transformando algo individual e está crescendo. Ou seja, se está doendo, eu oro. Se estou feliz, eu canto louvores. Mas se eu não consigo suportar entre a tristeza e a alegria, Senhor, me leva à tua casa, diante dos presbíteros, para que eles possam orar. Aqui não é um chamado para o presbítero, mas sim para os presbíteros. E como igreja presbiteriana, entendemos que a melhor e uma orientação mais bíblica de governar e cuidar da igreja é por meio do seu conselho. É de forma
coletiva, colegiada. Porque assim, na multidão de conselhos há sabedoria. E aqui, amados irmãos, quando olhamos para presbíteros, aqui todos nós somos pastores, cuidadores, intercessores. Sabemos e supervisionamos onde dói, onde há tristeza, onde há disputa, onde há divisão. Isso é coisa de presbítero. E se você está nos visitando, dentro da igreja presbiteriana, há 2 tipos de presbíteros. O presbítero regente e o presbítero docente. A diferença é de foco, mas os 2 são pastores. O docente, o foco está no ensino. E o regente, o foco está no governo. Mas os 2 cuidam da igreja de Cristo. Isso é uma quebra de uma espiritualidade individual. Ou seja, do desigrejado, daquele que está em casa e assiste agora de forma apenas virtual, porque está cansado de igreja. Mas é aqui que temos não só a cura, a restauração, mas a própria voz de Deus que aquece o nosso coração. Por isso, o conselho, que para você visitante, é o ajuntamento dos presbíteros eleitos pela comunidade. E para você ser presbítero, você deve primeiro ser provado em casa e ter o testemunho da esposa, dos filhos, governar bem o seu lar. Aquele que se esmera no conhecimento da palavra de Deus. Um homem sóbrio e não um político. Veja, quando vimos essas características dentro da própria igreja, há entre nós um presbítero. E que a própria igreja o reconhece e o elege. Então, amados irmãos, não é uma elite distante da própria igreja, muito pelo contrário, é um grupo que surge do meio da própria igreja para cuidar da igreja. Porque estamos cansados de homens que se dizem pastores e negligenciam o cuidado. Não estou falando de nós, e louvado seja Deus, que ninguém pode e tem uma queixa contra nós de falta de cuidado. Porque aonde eu não vou, o reverendo Otoniel está presente. Aonde o reverendo Otoniel não vai, o presbítero Anselmo está presente. Onde o presbítero Anselmo não está, temos o presbítero Teles. Aonde ele não está, tem o Rodrigo. Onde não tem o Rodrigo, tem o Ricardo. E onde não tem o Ricardo, tem os que estão à disponibilidade, os eméritos, o Ronaldo, o Rubem. Amados irmãos, há no meio de nós cuidadores. Então, chame os presbíteros. Nós reconhecemos que o Senhor derrama sobre nós todas as bênçãos. Mas Ele não só define o final, mas também o meio. E é por meio desses homens que surgem do vosso meio, do nosso meio, que devemos nos apresentar e ora por mim, pastor. Mas desde Israel, há mais de 2000 anos atrás, homens eram levantados, mas esqueciam que deveriam cuidar. Em Ezequiel, capítulo 34, verso 1 ao verso 4, nos diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo e não apacentarão, e não apacentarão os pastores as ovelhas? Assim, comei a gordura e vestivos de lã, degolai o cevado,
mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Queridos irmãos, essa ideia de pastores que não cuidam das suas ovelhas não é algo contemporâneo. Por isso, quando falamos de presidir, de cuidar, não fique apenas nas aplicações, remetendo à visão do próprio conselho, mas presbítero é aquele que supervisiona um grupo. E aí a pergunta é: pai, mãe, você está supervisionando a sua casa por meio de oração, do contato contínuo, não por constrangimento, mas de forma espontânea, não como sórdia ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como alguém que foi confiado, se tornando o modelo do rebanho? Amados irmãos, o bom é que em meio à ausência de pais no cuidado da sua própria casa, ou na ausência de oficiais no cuidado da sua própria igreja, Cristo é o bom pastor. Ele cuida pessoalmente do seu povo e usa líderes para o seu cuidado. Você percebe, amados irmãos, que a nossa expectativa não deve estar em homens, mas Deus usa os homens apesar de nós. E dessa forma, o nosso critério de julgamento, ele deve ser julgado e é orientado pelos olhos das Escrituras. O que queremos que os irmãos possam entender diante desse texto? A fé cristã, amados irmãos, é de cuidado pessoal, uma liderança bíblica e não de controle. Percebe? Que vence o orgulho de pedir ajuda, está doendo. Que permite cuidado e restaura a confiança de uma igreja saudável. Eu sei. Eu poderia fazer essa exposição na reunião do presbitério. E alguém, se alguma pudesse levantar, reverendo, tá bom. Mas para que essa palavra, se chegou até você e é aplicada a você, vó, como você tem cuidado dos seus netos? A quem o Senhor te confiou para supervisionar. Os teus netos te veem como mulher de oração, como homem de oração? Mas eu vou dizer para vocês, eu também sou falho. E mesmo nessa caminhada, quando eu oro, algumas vezes meu filho falou: ih, foi tão rapidinho. Como se fosse assim. Ou quando eles estão fazendo uma bagunça e não dormem, já é meia-noite, eles: pai, volta aqui para orar. Aí eu vou orando assim: Senhor, no nome de Jesus. E aí os irmãos sabem que é sua graça. Sabe por quê? Não há ninguém no meio de nós que possa bater no peito e diz: eu sou um homem, olhem para mim, eu sou um verdadeiro pastor, eu sou um verdadeiro guia, se não for na força e no poder do Espírito Santo. Eu garanto que quando a gente manda as crianças orarem aqui, a gente fica impressionado. Nossa, quem ensinou tudo isso a ela? É a graça, é o amor, é a misericórdia, é a bondade de Deus, acima de todas as coisas. Porque eu conduzo, diz o Senhor, as minhas ovelhas. Você percebe? Por isso, se você está sofrendo, procure ajuda do conselho. Procure os pastores da igreja. Se você está só, procure aquele a quem você tem estima e que você reconhece como autoridade.
Caminhemos, amados irmãos, de braços, de mãos dadas. Estamos diante de nós uma grande formação aérea. Sabe o que significa isso? Quando saía vários bombardeiros, B-17, ainda bem que esse 17 mudou, para ninguém achar que eu estou fazendo apologia ao 13 no início do texto, ao 17 agora. A formação de 27 aviões ficavam todas juntas e dizia, um protege o outro. Vamos caminhar juntos. E eles sabiam que ia vir flaque de tudo que é lado. Explosão. Bombas. Mas a confiança de um estava na coragem do outro. Por isso, eu louvo a Deus, porque no dia que eu partir, essa igreja vai consolar a minha esposa. Eu louvo a Deus para nunca viver e ver meus filhos partindo antes de mim. Mas se eles partirem, eu sei que essa igreja vai me abraçar. Queridos, você percebe esse acolhimento? Por isso se prepare. Deus vai enviar muito mais a essa igreja para que a gente possa cuidar. Por isso, viva esse exemplo já de casa. Não viva o isolamento espiritual, mas confesse diante de Deus os seus pecados. Esse texto nos confronta sim, nos traz esperança sim. Por isso, diante de um confronto, o que devemos fazer? Se levantar e ir embora? Ih, esse pastor começou. Será que ele está reclamando de alguém? Será que está acontecendo alguma coisa? Não, irmãos. O desafio está na minha própria casa. E meu filho de 15 anos sabe o que é isso. É interessante que alguns dizem assim, quando eu falo com o Mateus, tem hora que ele é altivo, queixa 45 graus. É um menino de 15 anos, muito esbelte. Mas não sabe que muitas vezes, ao passar da hora de dormir, ele disse, desce, filho. Vai ser 5 km de corrida lá embaixo. Porque eu disse que era para você dormir. Eu não sei o jeito certo, mas o Senhor intercede por nós. Você pode estar aqui fragilizado. Se você desce com seu filho para correr 5 km, porque ele desobedeceu. Mas antes de tudo, confessai, verso 16, pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. No primeiro momento eu estou isolado, no segundo momento eu busco a comunidade de fé, onde há os presbíteros que vão orar por mim, mas ao mesmo tempo, se não há nenhum presbítero, não há uma queixa, porque há do meu lado, quem sabe, uma Norma, uma Eunice, uma Marisa, uma Laurita, quem sabe está do meu lado uma Vera, uma Cris. Você percebe, amados irmãos? Uns aos outros, o chamado é coletivo. E como é bom vê-los voltar de Minas Gerais. Estávamos com saudade. Deus sabe. Bem, queridos, amados irmãos, o chamado é para um ao outro. E por isso, antes de mais nada, não é, o pastor não veio, mas a Cirlei está aqui. Louvado seja o Senhor. Cirlei, ora por mim. Rosmarina, nem precisa falar dela. Você percebe que a maturidade está no nosso meio, irmãos. Mas antes da busca, devemos chegar ao outro com uma fé sem fingimento. Confessar está aqui no imperativo e de uma forma constante. Por isso, procure um homem respeitável que você possa falar dos seus pecados mais ocultos. Mulheres, aprendam com as mais velhas como amar o seu marido. Confessai os pecados uns aos outros. Só a cura se houver confissão e aproximação genuína. Só a cura se houver oração. E isso, amados irmãos, não está na força daquele que ora, mas no Deus que responde todas as coisas. E se você soubesse que há entre nós uma grávida que é fruto de oração,
de uma menina de 10 anos, você ia ficar impressionado. O que Deus faz por nós. Está vendo, mamãe? Eu não disse que Deus responde oração? Para a mãe, 10 anos de espera. Para a filha, 1 ano, porque só para os 9 é que ela percebeu que precisa orar mais. Você percebe? Parece o Jonas. Quando eu cheguei aqui, eu disse, nossa, como essa linha de Congonhas está andando rápido. Já estou com estação aqui. Aí, lê de engano, chegou agora em São Paulo. Isso desde 2014, reverendo. Porque, amados irmãos, queremos nos alegrar com o nosso tempo. Mas devemos nos alegrar com o tempo e com o propósito de Deus, que define os tempos, que levanta príncipes, homens e mulheres. Por isso, amados irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E como é bom pegar carona com o irmão para a gente sair confessando o pecado. Mas devemos entender, mesmo que não haja no meio de nós, devemos perceber que há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Filho do homem. Por isso, na próxima vez que vier à igreja, participar do coral, participar do ensaio do louvor, de uma programação da UCP, se aproxime do outro com autenticidade, com o coração leve de quem foi perdoado. A igreja não é lugar de performance. A igreja é lugar de serviço. Vamos caminhar junto? E isso será prazeroso. Cultivar com humildade espiritual. Ninguém aqui é capaz de fazer sozinho um grande feito para o Senhor, se não for na força e no poder do Espírito Santo, que usa o corpo de Cristo. E quantas vezes choramos, mas quantas vezes fomos erguidos. Quando cheguei aqui em São Paulo, eu passei uma noite sem saber onde eu ia dormir no outro dia, porque o hotel onde eu estava tinha mandado uma carta, um e-mail, dizendo que não tinha mais reserva. Eu não tinha para onde ir, e eu chorei na casa do reverendo Otoniel. Eu não vou nem ligar para a esposa, porque isso não vai adiantar. Eu vou apenas orar aqui, reverendo. E eu passei a noite na casa do reverendo Otoniel, orando, Senhor, prepara um abrigo para amanhã. E quando eu acordo, chega o e-mail. Jonas, me desculpe, foi um erro aqui do hotel. Eu disse, meu Deus, como somos tão falhos. E o Senhor cuidando de tudo. Lógico que se acontecesse alguma coisa, para os próximos meses, aí eu ia viver de quarto em quarto. E é por isso que eu prossigo visitando para saber, opa, onde é que tem quarto de hóspede? Em alguns lugares eu tenho bons churrascos. Em outros, aprendi o que é café de pobre. Que eu pensava que era de pobre, mas na verdade, Senhor, como é bom o café de pobre. Vem com muitos bolos, pães, queijos. Você percebe a leveza que há na transparência, no sorriso autêntico? Você já foi no ECC? Encontro de Casais com Cristo? Eu desafio. É maravilhoso. Porque lá chegamos no último ponto desse sermão. Uma igreja madura, ela restaura e não abandona. No verso 19, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Sabe o que é isso? Muita gente fala demais porque serve de menos. E aí, isso é quando a gente sai para evangelizar, buscar o ferido. Não tem tempo, amados irmãos, para insatisfação, a não ser olá, olá, olá.
Eu não posso dar muito spoiler não, porque não pode contar muita coisa que acontece lá não. Mas eu recomendo para aqueles que estão nos visitando, estão chegando em nossa comunidade. É lá que resgatamos e aprendemos a resgatar casamentos. Porque ninguém ficará para trás. Que Deus nos use, amados irmãos. Tiago nos repreende a uma santidade autêntica, onde fé, na verdade, a crença e a obra são facetas da mesma moeda divina que Deus derrama sobre nós. Que possamos ir ao perdido na mesma intensidade. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas a gorda e aquela autossuficiente, essa será abandonada, porque eu vou apacentar com justiça, como vemos em Ezequiel 34:6. Queridos, eu falo muitas vezes de forma estridente, porque eu me empolgo, porque eu pertenço à Igreja de Cristo. E aqui é apenas uma paróquia. Opa, eu sei que se você tiver algum gatilho aí com o catolicismo, a ideia é, aqui é apenas um local de culto. Mas somos da família de Deus. E que mesmo que a perseguição chegue, esse prédio seja confiscado, a gente vai para aquele estacionamento e louvaremos ao Senhor enquanto eu viver para todo sempre. E falaremos lá, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos despedimos desse sermão e lembramos do sofrimento aí fora. Voltamos ao início e eu quero encerrar. Ore com mais constância. E toda oração sempre começa com ações de graça. Hoje, na sala de casais, aprendemos com a Vera, quando o marido chegar confuso, cheio de fome, e porque brigou com os colegas no trabalho, vá para a cozinha e comece a orar. Senhor, ele é um bom homem, é um bom marido, é um bom esposo, e você vai perceber o quanto a adoração vai quebrar, e o constrangimento dele te tratar com grosseria, e você olhar para ele com amor. Esse não é o meu marido. Eu te repreendo no nome de Jesus. E você vê o semblante caindo por terra, e ele dizendo, me perdoa, porque eu te amo. Orem mais. Nos aproximemos mais. Cuidemos mais um dos outros. Antes de se destacar para um cargo, sirva. Antes de ser reconhecido, ame. E antes de receber presentes, doe a sua vida. Não é fácil. Mas uma coisa é certa. Se nessa caminhada alguns de nós partirem antes, se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Abaixa a cabeça e vamos orar. Querido Deus, como é bom ouvir a tua voz. Não estamos aqui, ó Deus, apegado a instituições, mas apegado à tua palavra. Pois tudo isso passa, cargos, funções, mas a tua palavra permanece para sempre. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque mais uma vez o teu Espírito nos lembra que há muito a fazer e que não somos capazes de fazer sozinhos. Aviva a tua obra em nós, ó Deus. Pai, que possamos reconhecer que o Senhor nos usa para buscar aquele que está perdido. E ao ser enviado, que a nossa palavra seja doce, branda e humilde, como é a tua voz. Senhor, em meio ao sofrimento, que possamos reconhecer que tu és o pastor da igreja e nunca estaremos desamparados. Porque a tua palavra, a tua graça, a tua misericórdia nos basta e o teu poder
se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Recebe a nossa oração de adoração e confissão, mas acima de tudo, derrama sobre nós a viva esperança que ao soar da última trombeta, o Senhor voltará em poder e glória, onde contemplaremos a nova Jerusalém descendo ataviada, surpreendente, e o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais luto, porque tudo isso passou, e eis que tudo se fará novo. Em nome de Jesus Cristo oramos, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.